Que é o seguinte, Portugal, tá? Vamos começar por aí. Eu queria falar um pouco, Então vamos. porque o que acontece? Primeiro, na verdade, que eu acho que é oportuno no momento, o Flamengo tá contratando um jogador de Portugal, que é o Andrew Gil Vicente, tá? Bom goleiro. O que você pode dizer pra gente desse cara aí? Cara, bom goleiro assim, ó. Se você... É o Botafogo, né? Enfim. O Gil Vicente fez alguns investimentos recentes, inclusive os caras reformaram o estádio lá, é um dos estádios dentre das equipes medianas para pequenas em Portugal, em Barcelos, né? A casa do Gil Vicente. Casa do galinho. Sabe aquele galinho português que toda avó vai para Portugal, alguém vai trazer presente para os parentes? Então, é de Barcelos. E o Gil Vicente é um time que vem se desenvolvendo e crescendo lá, né? Então eles fizeram uma reforma lá e tem muitos jogadores brasileiros. Aliás, a Liga Portuguesa é a que mais tem jogadores brasileiros na muita exportação na Europa, mesmo. né? E aí, às vezes, o cara bate lá, vai bem, faz alguns bons jogos, no caso do Andrew, e depois volta. É bom goleiro, não sei se... acho que é pra fazer sombra pro Rossi, né? Até porque em alguns momentos o Rossi deu brecha com a torcida do Flamengo, não preciso, né, rezar essa missa pra você. Mas ele é bom goleiro e vamos lembrar um caso do Hugo Souza, né? Que tava lá num time que desceu de divisão. O Corinthians foi repescar o Fabinho, né, na época, e voltou e foi bem. Esse negócio do Hugo é interessante porque acontece. É que eu não sei do Andrew realmente, porque, né, Mas é novo ainda. É novo ainda. Porque o Hugo, quando surgiu no Flamengo, ele claramente é um jogador com talento. E ele se perdeu. Foi a parada que teve muitas questões pessoais no Rio de Janeiro. Teve um monte de coisa. E aí quando a cabeça não tá no lugar, e aí goleiro precisa jogar, tem que ter confiança. Exatamente. Senão... Então, claramente, é um moleque muito talentoso e a gente tá vendo agora ele no Corinthians aí. Mas tô torcendo aí pra que porque o Flamengo perdeu o goleiro reserva que tinha, né? Que foi pro Cruzeiro, ele teve uma lesão grave, né? Foi Matheus Cunha. Lá o negócio do Matheus Cunha, mas vamos torcer aí que eu acho que vai ser... Foi boa a aposta. Eu acho que foi bom também. Inclusive tem vários brasileiros que estão em Portugal, você falou. Tem um goleiro que chama João Vitor, acho que era do Alverca e agora tá no Santa Clara. Sim. Cara, Santa Clara que tem um presidente brasileiro, né? Brasileiro, o presidente do Santa Clara é brasileiro. É verdade. Tem muita conexão com o Brasil. E esse João Vitor, ele namorava a menina da minha sala da faculdade. E aí eu conheci ele porque eu jogava no Cruzeiro na época. Da base do Cruzeiro, e aí eu acompanhei desde então. Era ele, e ele era um ano acima do Brasão, do Santos. Era o goleiro da base. O namoro acabou? Agora eu quero saber a fofoca. Acabou. Por que acabou o namoro? Não, acho que foi porque ele foi morar fora mesmo. Foi de boa. De boa. Bom, mas aí, o que acontece, né, a gente, e isso ficou muito no meio do Super Mundial lá, é que assim, a gente aqui no Brasil, a gente considera, na sua grande maioria, tá? Que o futebol português é bem meia bomba, né? E eles consideravam a gente meia bomba. Pois é. Ainda consideram. Essa é a realidade. É a questão, porque óbvio que se você pegar a última década, o futebol brasileiro deu uma guinada muito grande. Muito grande. Mudou muito, né? Desde então. Os times começaram a se organizar melhor, tem mais dinheiro, começaram a conquistar coisas maiores e tal. E entre as torcidas, né? E no Mundial do meio do ano passado foi meio que assim, porque os times de Portugal foram muito mal. A guerra no Twitter. Foi uma coisa de maluco. Mas, e aí tem essa situação. Como que é essa relação? Porque você tá há uma década fora já, né? 13 anos 13 anos, mais tempo em Portugal. Como é que é essa relação deles em relação ao nosso futebol com eles lá? Porque assim, pega um jogador pra cacete da gente, isso é verdade. Já compra muita gente daqui. Mas a gente tem impressão aqui, porque, por exemplo, a gente realmente só escuta falar de Porto, Benfica e Sport. Mais recentemente. E é só isso que chega aqui pra gente, né? Não, cara, assim, ó, é uma briga sem fim, porque a gente entra muito no campo do se. Se o Flamengo jogasse o Campeonato Português... se o Cruzeiro, se o Palmeiras jogasse, ou no caso, se o Benfica jogasse o Campeonato Brasileiro, o Porto, onde é que ficaria, ganharia e tal. Então fica uma briga sem fim, porque cada um vai puxar, como dizem lá em Portugal, a brasa lá é a brasa para sua sardinha. A brasa para sua sardinha. Mas no fundo, cara, esse debate no campo do si pouco interessa. O que você tem que pegar, na minha concepção, são coisas concretas. E talvez o mais concreto seja a parte financeira que você falou bem. O futebol brasileiro deu uma guinada absurda nos últimos anos. Hoje o faturamento do Benfica não se compara ao faturamento do Flamengo. O Flamengo hoje fatura mais que o Benfica.
Por exemplo, o Flamengo fez a proposta agora pro Caio Jorge de quanto? 30 milhões de euros. 30 milhões de euros, né? Essa foi a maior contratação da história do Benfica, que foi o Richard Rios. 30 milhões de euros. Então, assim, Caraca, o Richard Rios? Que É. isso? por isso que os caras estão cobrando ele. Não, ele mas lá- o Benfica tem uma observação, você pode dizer melhor que todo mundo, que o Benfica é um dos melhores É, compradores e vendedores que tem, né? Porto também. Não, É. mas o futebol português né? sobrevive muito disso. Porque comparativamente com os outros da Europa, são orçamentos muito menores. Né? Então, por exemplo, o Braga tinha um orçamento parecido com o Red Bull Bragantino aqui. Né? Então, você vê, já é um gap muito grande. O Braga é o quarto maior clube ali português, que fica num limbo, né? Porque você tem Porto, Benfica e Sporting, não necessariamente nessa ordem. E aí depois você tem o Braga, que está bem desenvolvido agora, até é fatiado, parte é 30% ali, cerca disso do grupo do Paris Saint-Germain, né? E depois você tem o restante, que aí sim passam mais dificuldades financeiras e lutam realmente. Mas é um gap muito grande. E aí o que eu digo dessa conversa? Eu acho que em alguns anos os clubes portugueses venceriam no Brasil. Né? Por exemplo, o melhor Porto do Sérgio Conceição recentemente venceria. Porto do Jorge Jesus, o Benfica do Jorge Jesus, lá dos anos 2010 e tal, venceria. Mais recentemente o do Roger Schmidt, que deu certo, o Benfica venceria. O Sporting do Rubem Amorim, não é que venceria, brigaria para vencer. Acho que é mais fácil a gente colocar dessa forma, né? Fazer Porque 60 gols no o ano. Gyökeres. Então, você acha que o Gyökeres não iria bem no Ia, Campeonato opa, Brasileiro? claro. Então. E aí você faz esse balizador. E os melhores clubes brasileiros também competiriam para vencer lá, né? Quando eu digo venceria ou competiria, é porque depois a gente não pode ser mãe de Ná aqui, né? Claro. E é vai ano a vencer, ano ganhar, também, mas né? competiria para vencer, cara. Então, eu acho que o Campeonato Brasileiro, comparativamente com o Campeonato Português, ele é muito mais atrativo no sentido de competitividade, porque você tem muitos clubes competindo e às vezes o primeiro passa sufoco com o 14º e depois perde do último, por conta da grandeza também dos clubes e da diversidade que o Brasil. Não dá para comparar Brasil e Portugal, né? Portugal é 800 quilômetros, né? De uma ponta a outra. O Brasil, você faz outro 800 quilômetros, você não sai de São Paulo, dependendo da direção que você vai. Isso é muito diferente. Então, é muito, muito diferente. O que eu acho que se evoluiu, enquanto o futebol brasileiro evoluiu muito financeiramente, Portugal evoluiu muito na parte tática, na parte da escola dos treinadores, da maneira com que eles formaram os treinadores lá. E isso a gente nota no estilo de jogo. Então, talvez em Portugal tenha mais intensidade do que aqui, até por conta de questões climáticas e outras coisinhas mais, calendários e isso. Portugal tem 34 rodadas, né? Campeonato português. Campeonato brasileiro... Tem menos jogador? Menos times? Menos times. Então, cobra-se um preço maior aqui, né? Cai até pelas quantos? viagens 2? e tal. Cai em dois. Cai em 2. Então, cara, no final das contas, eu acho que os grandes lá competiriam aqui para ganhar em determinados anos e vice-versa. Mas agora, com essa guinada, acho que Flamengo e Palmeiras brigariam todo ano lá para ser campeão.